Olá, amigo das plantas saudáveis. Que bom que nos encontramos, agora suas plantas poderão viver melhor. Adubo Vivo da Bahia, Brasil. Guia rápido. O adubo microbiológico AMB é uma mistura de matéria orgânica selecionada em decomposição, enriquecida com micro-organismos MO, que convertem a matéria orgânica em nutrientes e energia para as plantas. Graças à alta diversidade de ingredientes, a velocidade de decomposição é acelerada e todos os nutrientes necessários são produzidos. O AMB é entregue na fase de fermentação e, portanto, é quente. Pode ser usado imediatamente. É importante garantir que ele não seque nem fique exposto à luz solar direta. Aplicação: AMB é um fertilizante vivo projetado para consumo rápido. O AMB pode ser usado para todas as plantas e é um adubo rico e completo. Nós fertilizamos não apenas plantas individuais, mas todo o solo e seus micro-organismos MO. É melhor aplicá-lo à noite ou em dias chuvosos e cobri-lo com uma camada fina de solo ou espalhá-lo nos primeiros 10 centímetros do solo para que fique bem protegido. Dosagem: aprox 1 kg por planta ou M2. Inicialmente, 4 a 5 vezes por ano, com tendência decrescente à medida que o solo se restaura e otimiza. Para plantas em vasos, veja informações detalhadas sobre aplicações mais abaixo nesta documentação. Resultados: basicamente, todos os parâmetros do solo e da planta são melhorados. Isso resulta em crescimento mais rápido, mais biomassa, maior resistência a predadores e doenças, ingredientes otimizados para plantas e frutas e também melhor genética de sementes. Duração do efeito: os primeiros efeitos são visíveis muito rapidamente, o micro-organismo se multiplica rapidamente e continua a crescer. Isso melhora naturalmente o solo e permite que as simbioses trabalhem melhor. O solo melhora a cada aplicação, tornando-o mais saudável e produtivo. Armazenamento: os organismos vivos precisam de umidade e ar fresco. Não deve estar seco nem imerso em água. Não armazene nem use com substâncias tóxicas. É melhor armazenar o adubo ao ar livre, na sombra. Perguntas: Zap Daniel Conzet, mais 55, 73, 99 55, 0029, veja o documento completo. O adubo microbiológico completo AMB. Vamos analisar em detalhes, por que o AMB é importante e eficiente. Para agricultura e horta. A vida. Toda vida existe graças a outros seres vivos, é assim que a máquina de movimento bioperpétuo funciona, desenvolvendo-se e nutrindo-se. Esses processos de desenvolvimento são baseados em organismos pequenos e muito pequenos que criam adubo para as plantas a partir de material orgânico. Nossos objetivos. Nós nos dedicamos precisamente a esses seres vivos e desenvolvemos adubos vivos especiais que aceleram o crescimento das plantas e aumentam significativamente sua resistência. O objetivo é que nossas plantas sejam 100% naturais e, assim, alcancem o crescimento mais ótimo. Plantas e frutas saudáveis são muito mais resistentes a predadores, doenças e eventos climáticos. O uso de adubo vivo ajuda a manter o solo saudável e duradouro. Por meio do uso de adubo vivo, o micro-organismo, MO, é aperfeiçoado e o solo e as plantas são otimizados. O adubo vivo se multiplica e se espalha onde quer que encontre matéria orgânica. Isso funciona no campo, na horta, no jardim, na compostagem e em muitas outras aplicações. Composição. Adubo vivo é uma composição de vários organismos microbiológicos, incluindo bactérias, fungos e outros micro-organismos. Elas são cultivadas em material orgânico composto por diversas plantas e frutas. Em seguida, são adicionados diversos excrementos, ossos e farinha de pedra, além de outros nutrientes. O adubo vivo promove a decomposição da matéria orgânica do solo e o enriquece com os elementos necessários. Desenvolvimento. Nosso desenvolvimento trabalha com substrato líquido e uma mistura completa que pode ser desenvolvida posteriormente para cada planta. Aqui apresentaremos o adubo universal adubo microbiológico, AMB, que pode ser usado para todas as plantas. Fornecemos informações sobre seu modo de ação, bem como suas possíveis aplicações. O fertilizante microbiológico completo AMB. Aqui eu gostaria primeiro de falar sobre o fertilizante vivo que usamos para criar alimentos vivos. O foco principal é a vida.
Tudo deve estar vivo para ser usado como alimento. Primeiro, veremos o que o micro-organismo realmente é e faz. Sobre o micro-organismo Mo. Micro-organismos são organismos vivos muito pequenos, fungos, vermes, micro-organismos e bactérias, que vivem naturalmente em solos férteis e em plantas. Esses micro-organismos podem ser usados na agricultura e na pecuária. Os micro-organismos contidos no adubo microbiológico são produtos probióticos naturais constituídos por micro-organismos eficazes, benéficos e altamente eficientes. Esses micro-organismos não são prejudiciais nem patogênicos, nem geneticamente modificados nem sintetizados quimicamente. Qual é a finalidade do micro-organismo? Os micro-organismos participam da transformação e decomposição da matéria orgânica, da ciclagem de nutrientes e do fluxo de energia no solo. Exemplos desses organismos: bactérias, leveduras, fungos, actinomicetos, protozoários, algas e outros. Quais micro-organismos são bons para nós? Tipos de probióticos, bactérias boas e seus usos. 1. Lactobacilos. Os lactobacilos são normalmente encontrados nos sistemas digestivo, urinário e genital. 2. Bifidobactérias. As bifidobactérias vivem nos intestinos. 3. Streptococo termofílico. 4. Saccharomyces boulardii. Quais micro-organismos são úteis na agricultura? Rhizobium tropique e Azospirillum brasiliense são dois exemplos de micro-organismos vivos conhecidos no setor agrícola brasileiro por sua capacidade de fixação de nitrogênio. O primeiro diz respeito ao feijão e à soja, o segundo ao arroz, ao milho e ao trigo, ambos já utilizados pelos produtores. O adubo pode ser usado para todas as plantas, pois todas elas precisam de humo saudável. Os micro-organismos ligam fósforo e nitrogênio? O nitrogênio atmosférico deve passar por um processo natural chamado fixação biológica de nitrogênio, que é realizado por bactérias. Os mais conhecidos e mais comumente utilizados são os gêneros Rhizobium e Bradyrhizobium, que convertem nitrogênio em uma forma que pode ser usada para a nutrição de plantas. Prestia megatherium, Bacillus megatherium, fixa fósforo. A bactéria cresce em condições aeróbicas, é oxidase negativa e catalase positiva. Como o enriquecimento de nitrogênio pode ser acelerado? Para a fixação do nitrogênio no solo, demora um tempo para que as bactérias se multipliquem e trabalhem de forma eficiente. Para acelerar o processo, você pode usar 100 gramas de ureia por planta. O efeito da ureia é de prazo muito mais curto, mas não tem uma vida útil longa como a da AMB. A ureia e o AMB é muito adequada para induzir a floração ou acelerar o crescimento dos frutos. Um usuário escreve: usar adubo microbiológico em combinação com fertilizante foliar e ureia produz frutos que você talvez nunca tenha visto antes. E é simplesmente incrível. Uso de AMB no cacau. No cacau, observamos que a deficiência de nitrogênio leva a um rápido aumento de pragas. Esta é uma das razões pelas quais gostamos de usar fertilizantes químicos. Mas primeiro temos que limpar ao redor da árvore. O adubo microbiológico pode ser aplicado diretamente nas folhas velhas no solo, não sendo necessária limpeza prévia. Principalmente com cacau, os resultados são excelentes, a reação da planta é fantástica. Segundo os usuários, os resultados são rapidamente visíveis tanto com na cabruca quanto quando cultivada ao sol. Em que consiste o AMB? O AMB consiste em vários materiais fermentados. O principal componente é a casca de cacau ou o cacau em pó. O fertilizante AMB também contém muitas folhas e estas contêm todos os nutrientes, como fósforo, nitrogênio, potássio e outros. Graças ao AMB, os nutrientes são liberados para as plantas muito mais rápido durante a decomposição. Os valores de fósforo ficam em torno de 9% e o teor de potássio é muito alto, de 7 a 8%. Os micro-organismos selecionados são agora adicionados ao fertilizante orgânico e continuam a se multiplicar. Selecionamos os micro-organismos mais eficientes que proporcionam benefícios seguros e de longo prazo. Cada 1% de matéria orgânica no solo contém aproximadamente 33 kg de nitrogênio disponível para a planta. No cacau temos em média 2% de matéria orgânica. O que ajuda os micro-organismos a se reproduzirem?
A maioria dos alimentos contém nutrientes e umidade suficientes para a proliferação de micro-organismos. Eles devem ser armazenados em temperaturas específicas. A maioria dos micro-organismos pode se multiplicar em temperaturas entre 5 graus Celsius e 60 graus Celsius, zona de perigo. O AMB precisa de material orgânico, como folhas, pequenos pedaços de madeira, frutas ou composto para se reproduzir. É importante garantir que a temperatura esteja acima de 16 graus e que haja umidade suficiente. Deve-se evitar a luz solar direta, assim como um clima muito úmido. Misture nosso AMB com o material orgânico e umedeça essa mistura. Dessa forma, o humus se multiplicará em pouco tempo. Utilização do adubo microbiológico AMB. Ao utilizar este adubo microbiológico, é importante observar que temos dois sistemas biológicos diferentes que trabalham em simbiose entre si. É importante cuidar bem de ambas as partes. Uma parte é a biomassa ou material orgânico, composto por partes da natureza, como madeira, folhas, frutas, esterco, farinha de osso ou pedra, etc. Essas partes devem conter a maior diversidade possível. Isso significa que quanto mais extensos forem os ingredientes da biomassa, mais ela poderá oferecer ao micro-organismo. Isso nos proporciona maior diversidade microbiológica e, portanto, nutrição completa para nossas plantas. Além dos dois sistemas biológicos, existe também um sistema energético, que descreveremos no final. Temos estudos sobre a composição biológica e química deste AMB que nos mostram uma composição aparentemente precisa do AMB. No entanto, os produtos naturais nunca são padronizados e variam dependendo de diferentes circunstâncias e ingredientes. Entretanto, é importante saber que esse material biológico é adequado para o cultivo do nosso micro-organismo. E foi exatamente isso que foi levado em consideração na hora de selecionar os ingredientes. Portanto, essas são misturas que variam, mas oferecem potencial idêntico para o humus. O material orgânico foi selecionado para fornecer um amplo espectro de nutrientes para o humus. Também foi tomado cuidado para garantir que fosse feita uma seleção que pudesse atender a maioria das plantas. Para oferecer a solução perfeita para cada planta, estamos constantemente desenvolvendo novas composições que levam em consideração as necessidades de cada planta individualmente. Isso envolve tanto a escolha da composição orgânica quanto o correspondente. Neste adubo temos um espectro múltiplo de benefícios que podem ser utilizados por todas as plantas. O material orgânico é processado por fermentação para que possa ser rapidamente absorvido pelo humus. Pouco antes do final deste processo de fermentação, os componentes do humus são adicionados e agora o AMB está pronto para uso. Portanto, o AMB é entregue quente, pois os processos continuam graças à extensa matéria orgânica. O AMB é um produto vivo e é importante continuar a manter essa vida. Algumas partes do humus são delicadas e podem morrer se não forem manuseadas corretamente. Para evitar isso, gostaria agora de descrever como lidar e trabalhar com o AMB. Manuseio de adubo vivo. O mais importante a entender é que produtos vivos não devem ser mantidos em cômodos secos ou tóxicos. Se isso for inevitável, deve-se garantir umidade permanente. O AMB é sempre mantido úmido com um pouco de água, mas não molhado. É melhor usar este adubo imediatamente ou produzi-lo quando for necessário. Itens vivos não devem ser armazenados ou usados junto com venenos ou fungos. O material entregue pode ser armazenado na sombra e também pode ser exposto à chuva. Não é recomendado cobrir com plástico, pois a condensação danifica o humus e pode causar mofo. Bem estratificado, a alta temperatura da fermentação permanece ativa por algum tempo. Portanto, você deve se certificar de que a temperatura do ambiente permaneça estável e tenha bastante ventilação. O humus precisa de ar fresco e oxigênio, além de umidade e comida. Seu alimento é a matéria orgânica que ele transforma. Aplicação em campos e hortas. Ao usar no campo ou na horta, as seguintes considerações devem ser feitas. A liberação de um organismo vivo não deve ser feita durante chuvas fortes,
mas certamente não durante muito sol e calor, portanto, o AMB deve ser aplicado no final da tarde. Uso generalizado. Se simplesmente espalharmos o AMB sobre a área, corremos o risco do mo secar e morrer. Portanto, o AMB deve ser incorporado na camada superior do solo. A eficiência do mo é melhor nos primeiros 5 a 10 centímetros do solo. Também deve ser observado que ele é mais utilizado durante a estação chuvosa para que o mo possa ser preservado e se espalhar ainda mais. Alternativas. Como alternativa à aplicação generalizada, tenho aqui algumas informações da nossa pesquisa energética que fizemos especificamente para a Terra Preta. Praticamente as mesmas leis se aplicam tanto na área biológica quanto na energética. Mas não acredite que a AMB é terra preta, é uma composição diferente, adaptada com muito mais detalhes ao consumo das plantas. Os efeitos energéticos da terra preta também podem ser encontrados no AMB. Agora gostaria de mostrar como é possível realizar melhores aplicações de eficiência energética. A primeira coisa a considerar é que estamos criando colônias de mo que se sustentarão e se multiplicarão a longo prazo. Essas colônias ou depósitos devem ser estabelecidos no solo. Para fazer isso, cave um buraco de cerca de 25 centímetros de profundidade e preencha 80% com AMB. Uma camada de material orgânico ou solo é colocada em cima para evitar a luz solar direta e reter a umidade. Esses depósitos são planejados de acordo com várias considerações. Uma delas é que deve haver umidade no local, ou pode haver sombra permanente, como na floresta. No entanto, como estamos trabalhando em terras desmatadas, forneceremos sombra e também irrigaremos em épocas de seca severa. Quando tenho uma área que quero fertilizar com AMB, primeiro penso onde quero colocar os depósitos. Ao fazer isso, levo em consideração as leis físicas fundamentais do mundo energético. Eles me mostram que a energia flui do sul para o norte. Tanto as correntes de energia eletromagnética quanto a energia telúrica e as correntes orgânicas fluem de maneira ordenada para o norte. Então tento capturar energia no sul do meu campo que beneficia o mo. A partir daí, a energia natural e também a energia do AMB fluirão automaticamente para o norte, onde temos o polo magnético do mundo. Algo que absorve energia também a repassa de forma modificada. A energia liberada, portanto, se espalhará mais rapidamente para o norte. Composição do solo para fluxo de energia ideal. Um meio muito importante na propagação de energia é a composição geológica. Onde há muito quartzo ou basalto, a energia também é amplificada, enriquecida e transportada. Por exemplo, se você tem solo arenoso, você pode pensar em desenhar linhas energéticas dos depósitos exatamente ao norte. Esta é uma técnica comprovada de eletrocultura que é conhecida e estudada há séculos. Para fazer isso, cavamos um pouco de terra e preenchemos essas trincheiras com material energeticamente interessante. Toda uma ciência pode ser construída aqui para determinar quais materiais oferecem o maior espectro de efeitos. Podemos usar uma variedade de misturas energéticas feitas de diferentes materiais, como carvão, cinzas, basalto, quartzo, pedaços de argila cozida, arame de ferro, pedaços de madeira e pedaços de plástico. No entanto, esta lista poderia ser expandida, ainda estamos pesquisando isso. Também é importante encontrar a solução mais barata possível e, portanto, excluímos metais ou pedras caras. O material existente no local deve ser considerado primeiro. Essas linhas de energia devem ser alinhadas exatamente sul-norte. Isso criará um fluxo de energia que podemos melhorar ainda mais por meio de aterramento adequado no norte. Cavamos um buraco no norte, a uma profundidade que certamente estará sempre úmida. A mistura energética é despejada nele. Uma barra de cobre ou ferro é inserida no centro do furo de aproximadamente 25 centímetros de largura. Se também colocarmos um fio de ferro na vala, ele deverá ficar bem conectado ao aterramento. Isso traz um fluxo de energia melhorado e um enriquecimento energético maior. Dessa forma, estamos construindo uma rodovia para energia, informação que também é enviada do nosso mo. Esta é a configuração clássica de uma instalação eletrocultura para grandes áreas.
Já publiquei informações sobre isso. Assista aos vídeos sobre a eletrocultura e a construção de antenas. Veja os links no final. Crie um plano de rede de energia. Então montamos um depósito no sul e deixamos a energia positiva fluir pela nossa plantação. Certamente o Mo está progredindo lentamente e eventualmente colonizará todo o meu campo. Mas para acelerar um pouco as coisas, podemos construir um plano de rede ou trabalhar com sistemas circulares. No plano de rede energética, criamos um novo depósito a cada poucos metros, que é conectado através de valas de energia. A distância depende da qualidade do solo e do tempo que dou ao Mo para habitar toda a minha terra. Cada caso deve ser examinado individualmente para obter dados mais precisos. Teremos prazer em ajudar. Círculos de energia. Conhecemos outro sistema dos nossos ancestrais. Eles colocaram os componentes energéticos, principalmente pedras, em um círculo. O círculo produz uma fonte adicional de energia graças às suas propriedades geométricas e geomânticas. Algumas dessas fontes são tão poderosas que abastecem uma região inteira com energia. Nosso AMB também é um componente energético e pode trabalhar com essas propriedades. Para explicar isso com mais detalhes, provavelmente criaremos um documento separado, pois essa tecnologia é muito flexível e oferece muitas possibilidades que não existiriam de outra forma. No entanto, qualquer pessoa pode pesquisar sobre o assunto dos círculos de pedra e ver quais informações encontra. Nós então o adaptaremos à nossa situação específica. Mas não tenha pressa, os círculos de pedra são poderosos, eles são portais e você deve entender como trabalhar com eles se não quiser que o plano saia pela culatra. Teremos prazer em aconselhá-lo aqui também. Plantios individuais. Além do cultivo de área, também temos plantações individuais, como árvores, mandioca, batata, etc. Aqui podemos aplicar outra estratégia. Estamos criando um sistema dual que tem o AMB de um lado e a planta do outro. Não plantamos diretamente no adubo vivo, mas criamos um pequeno depósito no sul da planta. Ela deve ser coberta, mas bem próxima da planta. Tomemos como exemplo a mandioca. Eu cavo um buraco do mesmo tamanho do buraco de plantio da mandioca. Entro no AMB lá. Bem ao lado, cavo um segundo buraco onde a mandioca será plantada. Cubro o fertilizante com o material retirado do segundo buraco. Mudas ou sementes. Para mudas ou sementes, deixe o solo adubado descansar por cerca de 5 a 7 dias. Isso permite que o Mo se espalhe no solo e reduz o risco de ele comer as raízes possivelmente fracas das mudas transplantadas. Os Mo contidos só comem material que está morrendo ou já morreu. Também é uma boa ideia esperar pela chuva antes de plantar. Repetição de aplicação. Inicialmente, o AMB deve ser aplicado de 4 a 5 vezes por ano. No entanto, uma vez que o Mo tenha sido estabelecido, isso pode ser reduzido para 2 aplicações. Entretanto, é importante ressaltar que o Mo sempre tem material orgânico suficiente disponível. Quantidades utilizadas. Recomendamos 1 kg por planta ou M2, independentemente de as plantas serem pequenas ou grandes. Com fertilizantes químicos, a planta é alimentada diretamente e a dosagem varia dependendo do tamanho da planta. O AMB alimenta todos os micro-organismos do solo. Medições em micro-organismos podem ser realizadas para confirmar os resultados ou para determinar possíveis alterações na formulação ou na taxa de aplicação. Para a horta ou jardim, deve-se usar aproximadamente 1 kg por M2 em 2 a 6 aplicações por ano. Plantas em vasos. Para plantas em vasos, você pode simplesmente aplicar o AMB no solo ou adicionar uma camada por cima. Depois, deve-se adicionar um pouco de água para que o Mo possa entrar no vaso mais rapidamente. A aplicação pode ser repetida aproximadamente a cada 3-4 semanas. No entanto, aplique apenas uma camada fina de material novo. Um adubo líquido também pode ser produzido. Para fazer isso, basta adicionar o AMB à água de rega e deixar repousar por 1 a 2 horas. Se você quiser usar o chuveiro, a água pode ser coada. Muitos Mo permanecem na água e o material filtrado pode ser adicionado ao pote como alimento adicional para o Mo.
Benefícios a longo prazo dos micro-organismos? No início, a fertilização é mais intensiva para multiplicar o microclima. Para uso em larga escala, você pode fertilizar de 4 a 5 vezes por ano, e para horteplantas em vasos, até mesmo semanalmente. De ano para ano você pode reduzir o número de aplicações e fertilizantes fornecidos. Isso ocorre porque está se estabelecendo um equilíbrio que está se tornando cada vez mais estável e autossuficiente. Uso em compostagem. O AMB é a base ideal para acelerar a decomposição de material orgânico e garantir que processos saudáveis ocorram. Portanto, o AMB pode ser adicionado à massa a ser compostada em camadas. O ideal é que essa adição seja repetida quando o composto estiver quase totalmente fermentado. Isso refresca as culturas.